Nono ano, bom dia. Essa é a nossa primeira aula, tá? De início, nós vamos fazer um breve resumo, uma breve recordação sobre o que nós aprendemos no último capítulo e depois nós vamos iniciar o novo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre elemento químico, que foi o que nós já vimos lá na tabela periódica e tal. Vamos fazer um resumo, então. O elemento químico, o que seria esse elemento químico? Lembrando que o elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Ou seja, para ser um elemento químico precisa ser igual, né? Então, se eu tenho oxigênio mais oxigênio mais oxigênio mais oxigênio, vai formar um elemento químico, ok? Então, são vários átomos de oxigênio que se juntam, né, com o mesmo número atômico, claro, formando um elemento químico. Tem como eu formar um elemento químico com números atômicos diferentes, né? Não tem essa possibilidade, tá bom? Os elementos químicos na tabela periódica são 118. A gente já sabe que alguns são naturais e outros não são naturais, né? Já comentamos lá antes. Então, a partir do 92, o que tem número atômico 92, no caso, a partir do urânio, né? Do urânio para frente, não são mais naturais. Já são artificiais, né? Porque eles não são estáveis, eles são instáveis, ok? Tudo nós já vimos, é só para recordar. Lavoisier separou então os elementos químicos, que no caso foi uma pessoa que contribuiu muito para a tabela periódica. Ele separou em 3 grupos: o grupo de metal, o grupo de não metal e o grupo de gases, que até então não era chamado de gases nobres. Vou mudar só minha câmera aqui de lugar para ficar melhor. Não era chamado de gases nobres, tá? Depois, posteriormente, foram chamados de gases nobres devido à questão do octeto, né? Dos elementos químicos que estão no grupo 8, eles são estáveis. Eles têm 8 elétrons na última camada. Ele também descobriu que os elementos se associavam para formar substâncias, tipo oxigênio, né, mais hidrogênio, se juntaram e formaram a água, né? 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio se juntou e formou H2O, né? Formou a molécula de água, tá bom? Então, foi ele que fez essa descoberta. Exemplo que nós temos de alguns outros compostos, não só a água, né? Só um exemplo aqui. Por exemplo, iodeto de potássio. Iodeto vem de quê? Iodo e potássio. Então, quer dizer que juntou um átomo de iodo mais um átomo de potássio. Os nomes eto, ato, ito, depois nós vamos aprender, tá? Carbonato de cálcio. O nome diz carbonato. Tem o quê? Carbono, né? E cálcio tem o quê? Cálcio, mas além disso também tem oxigênio. Então tem o Ca, que é o cálcio, o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Cloreto de zinco tem o quê? Cloro e zinco. Então veja que tem o zinco, o Zn, e o Cl, que é o cloro, tá bom? Lá em cima, o I e o K, então tem iodo e tem potássio. No outro tem cálcio, carbono e oxigênio. No outro tem zinco e cloro. Tranquilo até aqui. Vocês viram também a tabela periódica. E nessa tabela periódica, vocês conseguiram observar que é fácil fazer a identificação dela a partir do momento que você aprende a separar cada um no seu lugar. Então, o que a gente aprendeu na tabela periódica? A gente aprendeu que de cima para baixo, certo? Na vertical, nós temos as famílias, cada família. Então, eu tenho 18 famílias, 1, 2, cada fileirinha dessa é uma família, até chegar na roxinha, que é a última família, que é chamada de família 8, ou família 0, ou família 18, ou família 8A, ou família 0, ok? Então, nós temos 18 famílias, mas nós aprendemos também que na horizontal, nós temos os períodos. Os períodos, então, são assim. Então, a gente vai começar ali pelo primeiro, lá o hidrogênio. 1 período, 2 período, 3 período, 4 períodos, 5, 6, 7. Nós temos no total 7 períodos, beleza? Nós aprendemos também que cada quadradinho desse significa um elemento químico. Observe que, nesse caso aí, o elemento que eu estou usando tem símbolo CR, que eu circulei aí no círculo, né?
usei o círculo para mostrar para vocês. Cada um é um elemento químico. Se eu pegar a primeira coluna lá, que é a nossa primeira família, eu tenho o H de hidrogênio, o Li de lítio, o Na de sódio, o K de potássio e assim vai, beleza? Bom, a gente viu que antigamente a tabela era organizada pela massa. Mas depois de muitos estudos, muitos aprofundamentos, verificou-se que a forma correta de organizar a tabela periódica era a partir do número atômico. Onde está o número atômico? Lá em cima, tá vendo o 36 lá do criptônio? Ele tá lá em cima da sigla do nome do elemento químico, tá bom? Então a gente já sabe que cada elemento químico tem a sua sigla e cada elemento químico tem o seu número atômico. E do nosso ladinho aí da sigla, nós ainda temos também a organização, né, das camadas eletrônicas, tá? Dos elétrons. Bom, mas em geral a gente viu que Lavoisier, ele separou a tabela periódica em 3 grupos, né? Ele separou aí os metais, estão vendo aí de verde, né? Em 2 tons de verde. Os metais são esses aí. O que são os metais? Bons condutores de eletricidade, né? Conseguem conduzir aí, ter corrente elétrica, né? São ótimos condutores. Mas também tem aqueles que não são bons condutores, são chamados de isolante, né? Que são quem? Os não metais. Os não metais são esses laranjinhas. Algumas tabelas periódicas ainda trazem os semimetais, né? Nessa parte aí dos não metais, na nossa tabela nós não temos, né? Então, os não metais são aqueles que não são bons condutores de eletricidade. E por último, nós temos os gases, que agora são chamados de gases nobres. Lembrando que são nobres porque tem 8 elétrons na última camada. Observe aí do ladinho de cada um, do neônio, do hélio, do argônio, do criptônio, xenônio, assim vai. Observe que cada um na última camada tem 8, exceto o hélio, porque o hélio, assim como o hidrogênio, são um pouquinho diferentes, mas quando a gente vai falar sobre a regra do octeto, que tem que fazer ligação química para poder se juntar a outro, para formar a substância, a regra é ter 8 na última camada, ou 2, que no caso seria com o hélio, beleza? Tranquilo até aqui? Família, assim, período, cada um é um elemento químico, são 118. Temos circulado aí cada elemento químico e lá em cima nós temos o número atômico, separados todos os elementos químicos de metais, não metais e gases nobres. Beleza, né? Agora nós vamos entrar então para a disciplina de agora, ligações químicas. É o nosso capítulo 6, porque o 5 eu já passei com vocês antecipado lá no outro bimestre. O que são as camadas eletrônicas? O modelo que Bohr fez, né, ele falava que os átomos ficavam aí na eletrosfera, lembra? E ele falava isso, que esses átomos eram organizados. Ele não dizia que esses átomos ficavam aí espalhados, desorganizados. Não, ele dizia que os átomos eram organizados. Organizados de forma certinha nas órbitas, certo? Em camadas de energia. Esse modelo ainda dizia o seguinte, que os elétrons, eles eram distribuídos para completar as camadas. No caso, eram 7 camadas, beleza? Dessas 7 camadas, começamos a enumerar elas pela letra K. Então, seria K, L, M, N, O, P, Q. Então, são 7 camadas, começando pela letra K, ok? Quando o número for maior que a carga máxima de cada camada, ela tem que ser distribuída na camada seguinte. Isso porque cada camada só consegue suportar um valor X de elétrons. Exemplo, a primeira camada, que é a camada K, só suporta 2 elétrons. Se no caso eu tivesse 3 elétrons, ela pegaria 2 e o terceiro iria para a próxima camada. Mas a outra camada só suporta 8. Então, se tiver 12, ela vai pegar 8 e o restante ela vai jogar para a terceira camada. E assim vai. O legal é que nas 7 camadas, pela quantidade total de elétrons que se suporta, não tem nenhum elemento químico que fica sobrando elétrons. Não, na nossa tabela, a gente dá para fazer um diagrama que a gente consegue separar os elétrons e eles não ficam sobrando de maneira nenhuma. Então, são 7 camadas e nessas 7, cada uma tem uma quantidade que suporta. Passou da quantidade que ela suporta, tem que ir para outra camada, que eu vou ensinar vocês a fazer daqui a pouco. A última camada, como eu falei, não pode ter mais de 8 elétrons. A nossa última camada é a camada
Q, lembra? K-L-M-N-O-P, Q. Só pode ter 8. E detalhe, os gases nobres estão lá na última camada, na última família. Lembra que ele tem 8 elétrons na última camada? Se você olhar lá, ele tem 8. Por isso que ele é estável, chamado de nobre. Então, a regrinha aqui é ter 8 elétrons na última camada, tá bom? Aqui eu tenho um exemplozinho aí. Eu tenho um átomo pegando do centro, né, para lateral. Eu tenho K, L, M, N, O, P, Q. E começando lá, cada camada. K tem 2, L tem 8 e assim vai até finalizar em 8, que eu vou mostrar melhor no próximo slide. Ficaria assim: o nível 1, que é a camada K, o nível 2, que é a camada L, o nível 3, que é a camada M, até o nível 7, que é a camada Q. A camada K só suporta no máximo 2, pode ter 1 ou pode ter 2. A camada L suporta no máximo 8, pode ter 1, 2, 3, 4, até 8. A camada M pode ter de 1 a 18. A camada N de 1 a 32, a camada O de 1 a 32 e a camada P de 1 a 18 e finalizando a camada Q de 1 a 8. Professora, então só tem uma camada que tem 2 elétrons? Sim. E é nessa ordem, tá bom? Ah, a camada L não pode ficar com 9? Não pode. No máximo 8. Esse aí é o máximo. É do 1 até o máximo, beleza? Ao redor do núcleo, ficaria mais ou menos assim. Imagine que esse é um átomo e que esse é um núcleo. O núcleozinho está lá no meio e elas vêm em órbita ao redor, ok? Mais ou menos assim. Observe aí que começa de dentro para fora. K, L, M, N, O, P, Q. Então quer dizer que não é do menor para o maior. Não é do menor para o maior, porque se você observar, a Q tem 8. E a N tem 32. E a Q tá lá no finalzinho, a N tá lá no meio, né? A questão é saber a ordem. A gente usou as letras do alfabeto para ficar mais fácil, tá? Que é nessa ordem de dentro para fora. Só vai ter que lembrar a quantidade máxima por cada uma, ok? Até aqui tranquilo, né? Então, vamos só para entender. Na camada K, tá vendo que apareceu 2 pontinhos brancos aí? Significa que ela tem quantos elétrons? 2. Agora, se eu fosse falar da camada L, quantos elétrons tem na camada L? Observa comigo lá. 8, né? Então, seria assim, ó. 1, tá vendo a amarelinha aparecendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela suporta 8. Não significa que todos os elementos químicos ela tem 8, não. Ela suporta até 8. E se eu fosse falar na camada M, quantos elétrons tem nela? 1, vamos olhar lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? Quer dizer que nessa camada pode ter até 18 elétrons. Não passa disso. Pode ter 17, pode ter 16, pode ter 15, só não pode ter mais que 18. E assim sucessivamente, beleza? Até aqui, tranquilo, tendo que lembrar a quantidade de elétrons por camada. Joia. Agora nós vamos para a parte que é um tiquinho mais difícil, tá? Mas que treinando dá certo. Agora nós vamos fazer o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama ele foi usado para facilitar essa distribuição. Eu preciso saber por que, exemplo, o número atômico do elemento químico tal é assim. Por que ele tem só 2 na última camada? Por que ele tem 4 na última camada? Porque a gente usa o diagrama para separar. A gente pega o número atômico do elemento químico e joga no diagrama para saber quantos ele tem na última camada e conferir se está certo, tá bom? Vou mostrar como é. Cada elemento químico, ele tem os seus níveis de energia. K, L, M, N, O, P, Q. Beleza. Cada um desses tem subníveis. A K tem o subnível S, a L tem o subnível S e P, e assim vai. Sendo que, no geral, são usados os 4. Vou mostrar como funciona agora. Então, fica assim, ó. A K só tem o subnível S. Um S. 1, porque é da primeira camada. A L não é o nível 2, que é o próximo, KL. Então, a L tem 2 subníveis.
o S e o P. Beleza. A M é a terceira camada. Então, eu vou colocar lá 3, ela tem o S, o P e o D. Ok? A N é a quarta camada, então eu vou colocar 4. Fica 4S, 4P, 4D, 4F. Só que o máximo é esse. Aí, a O é do mesmo jeito. Então, a O fica no 5, que é a quinta camada. Então, fica 5S, 5P, 5D, 5F. Aí, eu vou diminuindo. A 6 só tem 3, então fica 6S, 6P e 6D. E aqui, 7S, 7P. Beleza? Professor, não tô entendendo nada. Vou te mostrar aqui, peraí. Conferindo de novo. A K tem 2 elétrons, beleza. Não é? K tem 2, L tem 8, não falei lá atrás. M tem 18, N tem 32, O tem 32, P tem 18 e Q tem 8. Então, fica assim. A K só é um S. Então, a L é 2S e 2P. Você observou que o número do nível, que no caso, o K tem número 1, né? 1 porque é a primeira camada. Significa esse 1 do lado do K significa a primeira camada. Você observou que o 1 tá junto com o S lá na frente? O 2 tá junto com S e com P? É para você saber que é na segunda camada, que é na primeira camada, que é na quarta, até o número 7, que é a sétima camada, tá? Observa aí que esse 1S significa primeiro nível e o S significa subnível, certo? Tá vendo aí a 2, a L? O 2 significa segundo nível, tá? Então, significa que tem o S e o P, que são os subníveis. Vamos fazer aqui para entender que é melhor. Esse daqui é o diagrama de Pauling. Professor, eu vou ter que saber esse diagrama de cor? Sim, coleguinha, você vai ter que saber de cor. A gente aprende rapidinho. Esse diagrama começa assim, então. Primeira coisa que eu preciso entender nesse diagrama. Preciso entender que ele pode ser feito assim, sem nenhum tipo de quadradinho, ou se facilitar para você, a gente pode separar nos quadradinhos, como se fosse uma tabelinha. Fica melhor, talvez fica mais fácil. A outra coisa que eu preciso entender é que cada uma dessas linhas corresponde a uma camada. E cada vez que eu vou fazer a contabilização, eu tenho uma ordem para descer, eu tenho uma ordem para contabilizar. Observa comigo as setinhas vermelhas no diagrama de cima. A ordem é setinha só no primeiro, depois eu começo a contar o segundo, depois eu começo lá de cima e vou descendo, depois de cima e vou descendo, depois de cima vou descendo e vou descendo, depois de cima vou descendo e vou descendo, depois de cima vou descendo, vou descendo, vou descendo, e por último de cima vou descendo e vou descendo, ok? Tranquilo até aí? Joia. Vou ter que decorar isso? Sim, não é decorar, a gente vai aprender, porque senão aprendendo não vai dar conta de fazer. Lembrando que essa primeira camada é a K, essa segunda camada é a L, essa terceira camada é a M, essa quarta camada é a N, a quinta a O, a sexta P e a sétima Q. Então tá prontinho o diagrama. Eu vou usar ele para todos os elementos químicos? Sim, vou usar ele para todos os elementos químicos. Observa comigo. Em cima do S tem o quê? Que número? 2. O que significa esse 2? Elétrons. Então, o nível K tem quantos elétrons? 2. Olha que legal. 2. Um S2. Mas a L, professora, tem 8. Aí só tem um 2. Mas eu vou pegar o 2 mais o 6 que tá lá no P, que dá quanto? 8. Bacana, né? Aí a M. A M daria quanto? Lá, vou olhar lá atrás, a M tem 18. Será que isso é verdade? Então, eu vou olhar lá. 2 mais 6, 8 mais 10, 18. A outra diz que tem 32. Será que isso é verdade? Então, eu vou fazer 2 mais 6, 8 mais 10, 18 mais 14, 32. Quer dizer, então, que o S sempre vale 2? Sim. O P sempre vale 6? Sim. O D sempre vale 10? Sim. E o F sempre vale 14? Sim. Significa que toda vez o P vai valer 6? Não, até 6. O D vai valer sempre 10? Não, até 10. O F vai valer 14? Não, até 14. Entendeu? O S vai valer 2? Não, até 2. É o nível máximo de cada um. Então, aqui é 32. Se você somar, vai dar 18. Se você somar, vai dar 8. Beleza. Aprendeu a fazer o diagrama. Como que eu vou aprender isso?
Não tem outra forma de aprender a não ser fazendo. Vai pegar o seu caderno, vai pegar a sua caneta ou o seu lápis, vai escrever o diagrama. Vai escrever de novo, vai fazer ele umas 3, 4, 5 vezes até você aprender ele completo. Tenho que saber todas as vezes quanto que vale o S, o P, o D e o F e a ordem. Isso não tem como. Se fosse presencialmente seria a mesma coisa. A gente precisa aprender ele. Beleza. Agora, a gente vai ter um exemplo para entender melhor. Exemplo, eu vou falar para vocês. Pessoal, eu tenho um elemento químico, no caso aqui o ferro, e eu quero que vocês distribuam o número atômico dele, que é 26, no diagrama de Linus Pauling. Lascou. Como é que eu faço isso aqui? Simples. Primeira coisa, tenha um diagrama de amostra, beleza? Se você não decorou, não aprendeu ainda o diagrama, tranquilo. Então, eu vou colocar um aqui só para poder te ensinar, para ficar mais fácil. E vou colocar um aqui para você entender, se fosse meu caderno, exemplo. O que eu ia fazer? São 26, tem que dar 26 no total. Pensa comigo. A letra K vai ser nessa direção, lembra da setinha, tem que lembrar da direção, dessa setinha. O S vale quanto? 2, então já tenho 2. Para 26 falta 24, né? Aí a próxima direção é essa, que só pega a camada L. O S vale quanto? 2, então 2 mais 2 já tenho 4. A próxima setinha em que direção? Que pega assim. Então, aqui vale 6 o P. Então, eu tenho 4 mais 6, 10. Aí, agora eu vou descer. O S vale quanto? 2. Então, 10 mais 2, 12. Próxima direção, setinha descendo. Qual é o próximo? Professora, mas não tinha que ser assim na ordem. A ordem é das setas, tá? Aí, o próximo é o 6, né? É 3P6. Eu tinha 12 mais 6, 18. Agora eu deveria colocar na lógica o 3D lá na frente, mas não é. A ordem é a seta. Então, no caso, vai lá pro 4 lá embaixo, o 4S. Entendeu aí, né? Aí eu tinha 18 mais 2, 20. Tá faltando quanto, hein? 6, não é? Tá faltando 6. Então, detalhe. Aqui a setinha, a ordem é essa. Aqui deveria ser 3D10. Olha lá em cima no outro diagrama. Não tá 3D10? Mas se eu colocar 10, vai ficar 30. Eu preciso de 30? Não, eu preciso de 6. Então, vai ser, como é até 10, o que tá faltando é só 6. Eu jogo só 6. Então, ficou assim, ó. 2 do 1S2 ficou 2 do 2S2 mais 6 do 2P6 mais 2 do 3S2 mais 6 do 3P6 mais 2 do 4S2 e por último mais 6 do 3D6. Ficou 26, completou 26. A nossa distribuição eletrônica então ficou assim, você vai copiar, tá? Cada subnível ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Cauane, por que você não colocou o 3 junto com 3? Porque é a ordem da seta, não é a ordem da linha do diagrama. Pelo amor de Deus, não confunde. Não é a ordem da linha, tá? É a ordem da seta, é onde segue a seta. Terminei aquela seta, volto para o começo da outra. Terminei e volto para o começo da outra. Beleza? Em outras palavras, aonde terminou a distribuição? Terminou aí, não foi? No 4S2, que foi o último. Foi ou não foi no 4S2? Foi. 4S2. Que número que está em cima do S? 2. Se você pegar a sua tabela periódica agora e olhar, lá no ferro, a última camada eletrônica tem número 2. Número 2. Olha que legal. Bacana, né? Então, quer dizer que a última camada, que é a camada N, observa lá, a camada N é igual a 2 elétrons. Agora eu comecei a entender. Vou fazer mais um para ficar mais difícil, para ficar melhor. Bora lá. Supondo agora que eu vou pegar o radônio, né? Qual é o número atômico dele? 86. Bora colocar isso aí. Vou pegar aqui o diagrama de amostra, como ainda não sei o diagrama de cor, vou colocar aqui e vou fazer aqui o modelinho. Então, vou começar lá. O primeiro, 1S2, na sequência da setinha. Mais, na sequência da setinha, o próximo, 2S2, beleza? Agora a setinha vai voltar lá em cima, começando lá de cima, não é de baixo não. Então, vou colocar lá 2P6, já deu 10, só que eu tenho que fazer 86.
Aí eu vou colocando até dar 86. Mais 2, deu 12. Agora a setinha volta para onde? Posso colocar embaixo? Não. Onde começa a setinha? Lá em cima. Se começa em cima, é em cima. Vai descendo, tá? Agora quem vai ser o próximo? 3P6. Aí, mais o próximo, 4S2. Beleza. O próximo, setinha lá em cima, descendo, 3D10. Mais o próximo, 4P6. Mais o próximo, vou olhando aqui na tabela, tá? No diagrama do lado. 5S2. Mais o próximo, 4D10. Organizando pela setinha. Mais o próximo, 5P6. Por enquanto tá igualzinho, né? Porque ainda não chegou no 86. Mais o próximo, 6S2. Na setinha. Até agora, quanto que deu aí? Soma aí pra mim e verifica aí quanto que deu aí. Soma aí. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2. Seguindo a ordem das setas. Soma aí. Esperar aqui um minutinho. Somou? Quanto que falta então para poder completar o meu diagrama? Faltou quanto? Diz aí. Quanto? Confere. E aí? Quer dizer que então eu fechei o P aqui em 6 certinho, porque até o 5D10 deu 80. Aí o que aconteceu? O 6P valia 6 mesmo, então eu deixei o 6 que tava. Mas se fosse 85, não ia ser 6P6, ia ser 6P5, porque vale no máximo 6. Entendi. Então, quer dizer que somando ficou assim, ó. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2 mais 14 mais 10 e mais 6, que deu 86. Confere o seu. Beleza. A distribuição eletrônica fica como, Cauane? É só copiar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10? Não. Você não vai copiar a linha, você vai copiar a seta descendo. Então, a distribuição eletrônica vai ficar assim. 1S2, 2S2, 2P6. Olha a seta. Aí, depois do P6, foi lá pro P do 3. Aí, então, vai ficar, tá bom? Seguindo a seta, 3P6, 4S2, 3D10, aí vai pro P de novo, 4P2, é na ordem da seta, descendo, esquece a linha, é na ordem da seta, beleza? Isso quer dizer o que, Cauane? Isso quer dizer que, olha aqui comigo, qual foi a última camada que teve número? Foi aonde? Foi na P, não foi? A P é qual camada? Sexta. 6 de sexta, né? Na sexta camada. Então, quer dizer que o radônio tá onde na sua tabela periódica? Em qual família? 8? Isso aí, tá na família 8. Pela lógica, se ele tá na família 8, quantos elétrons ele tem na última camada? 8. Uai, Cauane, mas aqui o último 6 aqui é 6P6, então ele só tem 6? Não, tem que somar tudo que tem naquela camada, naquele nível. Quer dizer que tem 8 elétrons. A última camada é a P. 6S2 mais 6P6. Ou seja, o 2 do S mais o 6 do P. 2 mais 6 é igual a 8. Ai, que legal. Deu 8 exatamente na que tá lá na última camada. Então, para ficar melhor para entender... o último nível, né, a última camada que tem lá na sua tabela periódica dos elétrons da distribuição significa a família que ela pertence. Se por acaso tivesse dado aí no lugar do 6P6 fosse 6P4, então estaria em que família esse elemento químico? Estaria na família 6. Por quê? Seria 2 do S2 mais 4 do P6. Que no caso não é P6, seria P4, né? Então, seria 2 mais 4, 6. Então, tudo que tiver no mesmo nível, eu vou somar. E o somatório é que indica a minha família.
É assim que se faz a distribuição para saber aonde esse elemento químico se encaixa. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E as atividades que vão ficar, então, para casa, porque vamos ter que treinar bastante. Quero que vocês façam esse diagrama, escolha 3, 4, 5 elementos químicos e faça o diagrama para confirmar, tá bom? Página 403, mãos à obra, você vai fazer no caderno. A página 406 na apostila mesmo. E a página 412 na apostila mesmo, beleza? Bom, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Vamos depois na aula virtual.